Neste momento, daremos início à palestra de abertura do 27º Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, a ser proferida pelo chefe da Terceira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar Eric Cesane Collen Guedes. Leitura do currículo resumido do chefe da Terceira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. Brigadeiro Collen. É natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e praça de 1º de fevereiro de 1988. Foi promovido a aspirante em 2 de dezembro de 1994 e ao atual posto em 31 de julho de 2022. Possui mais de 2.500 horas de voo nas aeronaves T-25, T-27, H-50, H-1H, SC-95, C-105 e C-99. Realizou cursos de aperfeiçoamento, dentre eles, curso de transporte aerologístico e transporte aeroterrestre, curso de busca e salvamento, curso de piloto de helicóptero e os cursos de especialização em análise do ambiente eletromagnético e mestrado em análise operacional, ambos pelo ITA. Entre as funções exercidas, destacamos as mais recentes: chefe do Centro de Preparações Espaciais, comandante da Base Aérea de Natal, chefe da Seção de Atividades Espaciais e do Comando e Controle da Terceira Subchefia do EMAER, e oficial de ligação da Força Aérea Brasileira na Força Aérea Sul dos Estados Unidos. Foi agraciado diversas vezes com diversas condecorações, dentre elas, Medalha do Mérito Bombeiro Militar Major José Osias da Silva, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Medalha do Mérito Policial Luiz Gonzaga, Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Medalha de Serviços Meritórios da Força Aérea dos Estados Unidos, Medalha Mérito Tamandaré e Medalha Mérito Santos Dumont. Atualmente é o chefe da Terceira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. Convidamos o Brigadeiro Collen para iniciar a palestra de abertura intitulada Domínio Espacial. Senhor Brigadeiro Neubert, senhor Almirante de Esquadra Rabelo, senhor professor doutor Lorenzini, reitor do ITA, ao qual eu agradeço a receptividade dos DCTAs do ITA nessa atividade, com o qual o Brigadeiro Egito, Coronel Nacélio, também meu precursor aqui da guerra eletrônica, também, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto. É uma satisfação para mim muito grande estar aqui nesse evento. Né, sei que foi mais longe daqui. Eu tive a oportunidade de participar dos primeiros SIG aqui no ITA, ainda na época que eu fazia a especialização de guerra eletrônica, né? Então é uma oportunidade para mim muito grande e um desafio também, com uma plateia tão seleta, trazer discutir temas afetos à nossa aplicação operacional. Nós, da Terceira Subchefia do EMAER, é a subchefia do EMAER operacional, digamos assim, onde lá nós cuidamos, né, supervisionamos, orientamos, fazemos a governança de temas tais quais cibernética, inteligência artificial, guerra eletrônica, sensoramento remoto, a parte de atividade aérea em si, o esforço aéreo, controle das operações e exercícios, bem como o espaço, que é a nossa área também de atuação na Terceira Subchefia do EMAER. Então, nosso leque de atividades é bem amplo e o desafio, para mim, posto com o apoio do nosso pessoal da Terceira Subchefia lá, então, Coronel Santos, Tenente Coronel Nicolas, foi trazer alguma coisa interessante que possível efetivamente que despertasse, mais no sentido de despertar anseios que nós vivemos diariamente lá e que entendemos como fundamental o apoio da área acadêmica para que nós possamos evoluir operacionalmente. Tá? Então, essa foi a nossa abordagem que nós trouxemos na nossa apresentação. Então, nosso tema seria operações espaciais, guerra eletrônica, cibernética e IA. Né? Então, a ideia é trazermos uma pincelada de tudo que nós identificamos, né, que é algum nível de relação entre a atividade espacial com essas três áreas que são extremamente estratégicas para a defesa. E
Trazendo, então, inicialmente aqui para os senhores, que esse motivacional nosso. Esse aqui é um satélite morto, um satélite da constelação Beidou, que provê PNT. Esse aqui é um satélite sob controle, o Xinjiang 21. Isso aqui não é uma simulação, isso aqui é uma representação de um evento, onde um satélite ele manobra para interceptar o outro na órbita geoestacionária, recolhe esse satélite e joga ele na que a gente chama de órbita cemitério. Então, aqui é uma atividade, uma operação no domínio espacial, onde um satélite teve a capacidade de manobrar com centro estacional para que isso acontecesse, abordar outro satélite na órbita geoestacionária, que é a 36 mil quilômetros, pegar esse satélite e colocar fora da órbita geoestacionária. O que foi narrativa aqui foi o sentido de sustentabilidade do espaço, né? Estamos limpando o espaço, mas os senhores podem inferir que há muitas outras capacidades aqui associadas e pode ser de uso da defesa. Outro exemplo, aqui pela esquerda a gente observa esse satélite, que é um satélite dos Estados Unidos, o USA 270, e aqui são dois satélites, né, chineses, Xinjiang, também fazendo missão lá na área do Oceano Índico, e nós percebemos a aproximação de um satélite para esses dois satélites aqui que estão cumprindo suas missões de comunicação em órbita geoestacionária. Então, o satélite vem aproximando, reduz a velocidade para interceptar esses dois satélites, eles percebem a aproximação e comando evasiva dos satélites. Então, aqui, o que outro satélite queria fazer com o outro? O que ele queria, por que dessa aproximação? Então, aqui é um outro exemplo de coisas que já estão acontecendo no domínio espacial. Que, por vezes, nós estamos ainda focados, né, em como prover serviços, como prover comunicação, como prover imagens, que tipo de serviço, internet, que nós queremos prover do espaço, e há muitas outras coisas já acontecendo na operação do domínio espacial. Vocês querem que eu troque o microfone? Essa microfonia aqui. Diminuição de microfonia. Tá ligando? Tá, deixa eu continuar. Pronto. Vamos ver se fica mais tranquilo. Alô, alô, está me ouvindo? Ok. Então, mais um exemplo do que está acontecendo também no domínio espacial. Aqui é uma preocupação sobre a quantidade de debris que nós já temos no espaço, né? E muitas das vezes ocasionado por eventos, né, como esse aqui, um ataque anti-satélite, onde a China lançou e deu esse salto de debris aqui. Há outras ocorrências aqui no passado, feitas também por outros países, onde eles destruíram satélite em órbitas mais baixas. A China aqui ela destruiu um satélite em uma órbita mais alta, que causou bastante debris. Colisão entre satélites, e aqui um novo fenômeno, que é Starlink, por exemplo. Nós já temos milhares de satélites em órbita operando simultaneamente. E como lidar com isso? Como manobrar nesse ambiente? Como sobreviver nesse ambiente? Então, são conhecimentos que nós temos que adquirir na área espacial para sobrevivermos nesse ambiente. Aqui outro exemplo de uma aproximação do satélite. Aqui um satélite, o Lutulimp 1, ele se aproximou do satélite Intelsat 37, é um satélite que estava provendo comunicação para o governo da Ucrânia, durante a guerra da Ucrânia. Então, ele saiu da posição dele 60, orbital GEO, e aproximou-se desse satélite e ficou próximo dele, provavelmente uma missão SIGINT, uma missão de escuta desse satélite de comunicação. Aqui, uma outra forma de apresentação. Estou apanhando aqui. Seria essa aqui, onde nós identificamos que os satélites aqui, aquele mesmo evento, a gente está falando de uma manobra de 50 mil quilômetros, manobrou o satélite por 50 mil quilômetros para aproximar de outro, para fazer essa missão.
Enfim, a ideia é trazer para os senhores um pouco dessa operação do domínio espacial, dos anseios que nós estamos percebendo, das demandas que nós temos, né, principalmente de evolução nessa atividade de operação no domínio espacial. Então, é contextualizar os senhores nessa operação do domínio espacial, as principais ameaças, oportunidades relacionadas aos temas que nós entendemos como relevantes, já bem posto aqui pelo senhor reitor, e cibernética e IA, principalmente. Então, passando por esse breve roteiro, vamos falar um pouco do PES, do Guerra do Domínio Espacial e as capacitações. Aqui é um introdutório teórico que muitas vezes a gente precisa entender. Eu falo do PES, mas que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, ele está dentro, digamos assim, do Programa Espacial Brasileiro. Então, o Programa Espacial Brasileiro ele é composto, então, pela parte, digamos, coordenada pela Agência Civil, pela EB, a parte civil do programa, que tem o seu PNAE, e o Programa da Defesa, coordenado pela Força Aérea, que é o PES. Então, no PES, nós consolidamos as demandas de defesa relacionadas à atividade espacial. Então, esse novo PES está para ser assinado agora, sofreu uma atualização, onde nós buscamos, além de já existir no anterior, né, esse alinhamento com a PND, com a Estratégia Nacional, com o PEMAER na aeronáutica, mas também um alinhamento com as políticas nacionais, né, de desenvolvimento de atividades espaciais, com a indústria e com ciência e tecnologia. Então, esse PES ele traz bem mais detalhes e mostra muito mais esse link dessa dualidade nossa. O PES é um programa da defesa, onde nós buscamos permanentemente a dualidade dos nossos projetos e nada mais do que nós alinharmos já dentro dele essas tecnologias, as relações que nós temos com as demais políticas do governo. Então, o PES, ele, diferente do outro, esse a gente deixou mais didático em termos de segmentação, né, mostrando que o espaço, né, ele é composto, muitas vezes a gente pensa só no segmento lançador e no espacial, mas outros entes compõem de extrema importância, que é o segmento usuário, que são aqueles relacionados aos aplicativos, distribuição, como eu faço o tratamento das informações que eu recebo do espaço. O segmento lançador propriamente dito, que é o acesso ao espaço, os veículos lançadores, os centros de lançamento. O segmento espacial, que é o que está no espaço efetivamente, então são os satélites, sondas, espaçonaves. E o segmento solo, onde nós temos centro de controle, telemedidas e de enlace, né, fazendo as atividades em prol das atividades espaciais. Então, esse é o PES, então, está com essa nova estrutura, onde, para cada um desses segmentos, nós mapeamos as tecnologias críticas que temos que alcançar para termos autonomia nessa área. Então, é importante a diferença que a gente deixa assim claro, o que é o PES e o PNAE da Agência Espacial. Nós temos um viés muito forte em buscar desenvolvimento da nossa indústria, fomento à autonomia, porque entendemos que isso é objeto da nossa soberania. Se nós temos autonomia nos itens que nós perseguimos na área espacial, teremos soberania e teremos uma defesa mais forte. E temos outras preocupações, tais quais aquela apresentada na nossa motivação, que, por vezes, isso não é capturado no programa civil, e que nós, na defesa, temos que estar preocupados, principalmente com a operação no domínio espacial. E a autonomia de colocarmos artefatos efetivamente no espaço ao nosso critério. Falar um pouco para os senhores, então, feita essa introdução do que é o PES, nessa perspectiva do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, falar um pouco sobre a guerra no domínio espacial. Isso não é de hoje, né? Começou lá em 58 já, depois que o Sputnik subiu em 57, já começou a guerra, o entendimento que o espaço ia ser um ambiente diferenciado, né? Um ambiente de interesse cobiçado, congestionado, por várias pelas potências, por todos os países. Então, essa teoria ela veio evoluindo no tempo. Uma consolidação mais forte, recente, de entendimento da importância do domínio espacial para a defesa foi a criação, então, da Space Force. Ele foi um marco de política, digamos assim, de criação, de identificação da importância do que é o espaço para a sociedade e a importância de garantir que eu utilize ele. Hoje, esses documentos eles já falam coisas que nós achávamos estranhos no passado, falaram, não, vamos falar de superioridade espacial. A Space Force já fala de superioridade espacial, tal qual a gente entende no domínio aéreo, eles estão falando também da mesma forma, eles regulam e perseguem isso como objetivo, obter a superioridade na operação espacial.
E isso está pautado numa teoria, né, de ocupação. Aqui a gente pode fazer um paralelo, falar para os senhores pensarem assim, tal qual as grandes navegações que aconteceram no passado, onde alguns países, né, Espanha, Portugal, Inglaterra, buscaram o desconhecido para evoluir, e o mesmo está sendo fazendo no espaço. Então, nós temos, inicialmente, a gente começa com a exploração científica, onde você não conhece aquele ambiente ainda, você vai se lançar para conhecer aquele ambiente, e lá a gente disputa, né, entre o homem e o meio ambiente, né? Você está querendo conhecê-lo, como você vai, o que você pode vir a fazer com aquele ambiente. Na sequência, depois que eu entendi aquele ambiente, eu começo a pensar na expansão, né, que aí vem o tema presença efetiva. Então, por isso que esse paralelo com as navegações e com o espaço hoje é bastante similar. Isso está acontecendo na Lua, por exemplo, né? Hoje já se pensa realmente de buscar a colonização na Lua, como se tornar presente na Lua. Então, há vários estudos, né, pesquisas, de como ficarmos presentes na Lua, e, quiçá, para um salto mais longe. Depois que nós ocupamos e identificamos que lá tem riquezas, começa a exploração comercial. Isso já, em alguma medida, já tem algumas coisas mapeadas, né? Eu estou falando de Lua aqui já, e você, então, começa a, quer dizer, explorar aquilo lá. O que tem disponível lá de interesse, de valor econômico agregado que possa vir a ser explorado. E vem a última etapa, que é a exclusão. Quem chegou, ocupa, constrói seus fortes, tal qual a gente está falando das navegações, o mesmo está acontecendo no espaço. Então, a gente está falando de Lua, mas as posições orbitais também têm concorrência similar a isso tudo aqui que está acontecendo, né? Então, a guerra no domínio espacial, ela já começou, né? Nós já estamos, muitas das vezes, já quase chegando efetivamente nessa etapa aqui, passando um pouquinho por essa, mas em velocidade alta de evolução. E permeando tudo isso, né, quando a gente fala de domínio espacial, a gente traz então esse conceito aqui, né, do multidomínio, onde nós vamos, né, passar bem rápido aqui sobre cibernética, IA, guerra eletrônica, e como integrar tudo isso, né? Como nós estamos falando de espaço, como entregar todos esses entes, operar de forma integrada, efetivamente, né? Como eu pegar mar, terra, ar, espaço, e operar de forma integrada, permeabilizando com guerra eletrônica e cibernética de forma matricial. Então, é um desafio que, ou seja, aqui só aqui já tem um monte de trabalho acadêmico para os nossos alunos, mestrado, doutorado. E aqui, né, trazendo, né, também ainda preocupação em relação ao espaço, nosso viés aqui é espaço, efetivamente, né, e áreas, né, que nós conseguimos. Você tem que ter a consciência situacional espacial para você pensar em empregar armas contra o espaço, e ela vai evoluindo, né, de eventos reversíveis, possíveis de reversão, e outros que não são mais possíveis de reversão, né. E destacar aqui, dentre todas essas áreas que já existem, mapeadas, digamos assim, de emprego de armas contra o espaço, a cibernética e a guerra eletrônica. Trazendo, então, aqui essas duas áreas, né, apresentar para os senhores, então, nós temos, dentro das armas, né, contra espaço, tem eventos cinéticos, não cinéticos, mas não é o foco nosso hoje discutirmos isso, vamos focar apenas na parte de guerra eletrônica e cibernética. Então, essa seria nossa síntese, digamos aqui, nossa apresentação, nossa preocupação, né, de trazer para os senhores mais anseios do que soluções, nenhuma solução, na verdade, mas coisas que nós estamos vendo que a gente precisa estudar, evoluir, que é essa integração da guerra eletrônica com todos os segmentos da cibernética e a IA potencializando o efeito dessas capacidades, potencializando de diversas maneiras. Um pouco, então, da guerra eletrônica. Então, nós estamos falando de guerra eletrônica voltada para o espaço. Aqui nós estamos falando de jamming de uplink, jamming de downlink e spoofing, né, com possibilidade de reversão, no caso aqui nós estamos falando de guerra eletrônica, mas com efeitos diversos sobre os operadores de atividades espaciais. Então, muitas vezes, né, pensamos no espaço
somente no satélite, propriamente dito, mas temos que ter consciência que temos um segmento solo que tem que fazer o controle desse satélite, tem que fazer o uplink, downlink de informações, tem que controlar esse satélite, tem que receber as informações dele. E ali está a vulnerabilidade ou potenciais áreas de serem exploradas pela guerra eletrônica. Então, alguns exemplos que nós temos aqui para destacar para os senhores, esse carro russo que ele faz... Adiantou aí. Ele faz interferência, né, na banda L, tipicamente, então ele consegue interferir radar, por exemplo, de aeronaves AWACS, bem como as frequências de satélite. O gem de downlink e um spoofing, no caso aqui gerado, onde nós temos aqui 2 interferidores. Isso aqui foi um porto na China, onde todo o sistema de AIS daquela região foi afetado, onde nós percebemos aqui em verde que vários navios foram reposicionados para cima da terra e outros, os pontinhos vermelhos, foram identificados com mais de 25 nós. Então, é o que não era verdade. Então, foi efetivamente uma interferência tipo spoofing, que não bloqueou o sinal, mas bagunçou todas as informações que estavam disponíveis naquele ambiente. Na área de cibernética, então, trazendo a da cibernética, tipo de atividade que pode ocorrer, né, no que a gente está falando de aplicação de cibernética ao espaço, seria interceptação e monitoramento de informações, corrupção dos dados ou captura e controle de sistemas. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de você interferir, entrar ciberneticamente no sistema de controle do satélite e assumir o controle do satélite. Então, as principais ameaças, né, de cibernética no sistema, temos no segmento solo, que é intrusão, controle do payload, degradação do sistema, segmento usuário também, no link e no sistema de solo propriamente dito. Então, aqui nós estamos falando de ataque cibernético que pode acontecer nessas estações, digamos, terrestres, bem como no segmento espacial, onde aqui nós podemos, eventualmente, inserir um sinal direto no sistema do satélite e vir a capturá-lo, por exemplo. Então, aqui a gente trouxe 2 exemplos para os senhores apenas, né? Por exemplo, em 2009, aqui aconteceu na guerra do Iraque, onde o pessoal conseguiu interceptar o downlink via cibernética, do downlink de imagem do satélite, e conseguiu o que os americanos estavam conseguindo ver, outros estavam também conseguindo observar da mesma forma. Então, o sinal foi capturado de forma passiva, ciberneticamente. Um outro exemplo foi de controle do satélite. Então, aqui um grupo de hacker ele alegou que, em 2008, eles assumiram 2 vezes o controle no satélite. Só assumiram o controle só para mostrar a capacidade e saíram por 2 vezes. Uma de 2 minutos, outra de 9 minutos. Tomaram conta de um satélite da NASA e abandonaram novamente. Então, é só alguns exemplos de coisas que, efetivamente, já estão acontecendo, ou seja, o efeito da cibernética à operação espacial. E a IA, nosso último tópico de abordagem aqui, gostaria de destacar aqui, então, são os documentos que têm afeto, efetivamente, diretamente IA aplicada a espaço, né? Então, já existem documentações desse tipo, né? Face a importância da IA na realidade que nós temos hoje. São esses 2 documentos que a gente destaca. E nós, lá no Estado Maior, estamos trabalhando numa diretriz de governança de IA para a Força Aérea. Nós estamos trabalhando agora para a gente organizar, principalmente ganhar sinergia. Nós sabemos que há várias iniciativas no Comando da Aeronáutica já, e nós precisamos ganhar sinergia nessas atividades. Um conhecer bem o outro que está fazendo, principalmente, e ordenarmos o desenvolvimento. Ordenarmos, principalmente aqui, para o DCTA, a gente está entendendo que é o nosso centro de P&D, né, de inovação, né, trazer toda essa temática de cibernética para a gente, de IA, promover o desenvolvimento da IA aqui no ambiente, ainda mais que temos o ITA aqui como uma escola de referência que pode nos apoiar. Então, o que destaca dentro desse documento, né, então, a principal aqui, que é a importância da IA, né, desempenhando na manutenção da superioridade espacial, que eu estava comentando. Então, nós estamos falando de IA aqui, principalmente, tem aplicações diversas, né, de incremento, de controle, de eficiência, de
obtenção de dados. Então, temos várias áreas de IA aplicada ao espaço. Dentro da nossa DCA, nossa minuta, ainda a ser apreciada pelos ODS, temos o poder de aprimorando o processo decisório em todos os níveis. Então, efetivamente, a IA ela vai estar presente em todos os níveis. Nós temos estratégico, operacional e tático, a gente entende que a IA vai estar presente em todo o ciclo nosso de processo decisório. E alinhado até com esse documento então, da IA também, da Space Force. Então, destaque aqui alguns 2 trechos desses documentos. As soluções com sistema de IA devem contribuir mais no aprimoramento, comando e controle por meio de dados qualificados, processo inteligente automatizado, sendo importante para essas soluções devem visar a ampliação da consciência situacional, tomar decisão em todos os níveis. Como disse bem o reitor, é essencial o nosso domínio desse conhecimento, dessa tecnologia, para que a gente possa efetivamente saltarmos em termos de emprego de IA, porque está muito acelerado o desenvolvimento. Da mesma forma, né, o documento da Space Force já faz preocupação, né, do desenvolvimento de IA que a Rússia e a China já estão fazendo e que eles estão correndo atrás também, que isso é uma corrida contínua e acelerada. Aqui um exemplo, só para ilustrar para os senhores, de uma aplicação de IA, onde uma empresa, né, essa empresa que é a Slingshot, ela criou esse projeto, o PNT Sentinel, que ele integra IA para diferenciar o que é interferência GPS e o que não é interferência GPS, o que é interferência pura da natureza. Né? Por vezes, nós temos eventos do clima espacial que efetivamente afetam o GPS. Temos fenômenos da ionosfera que afetam a sinais de GPS. Né? Então, ele desenvolveu um software, um programa, de forma que possa monitorar e identificar o que é espúrio, ruído de ambiente e o que é efetivamente uma ação intencional de jameio do GPS. Então, aqui, esse 2 eventos aqui curiosos para trazer para os senhores também. Então, a China desenvolveu o IA para poder enganar os satélites caçadores. O que é isso? Eles fizeram um experimento, simulação isso aqui, não foi real, isso aqui foi simulação, fizeram uma simulação onde eles tinham um satélite e tinham 3 outros pequenos satélites que faziam uma aproximação desse satélite maior. Um satélite maior com propulsão muito mais eficiente e os outros 3 pequenos satélites de menor porte. E toda vez que eles, na simulação, aproximavam os 3 satélites desse maior, o grande conseguia evadir por ter mais capacidade de propulsão, mais capacidade de manobra. Então, eles foram fazendo várias simulações de forma a criar uma manobra, quando aquele fugisse, ele fosse pego o contrário, digamos assim. Eles criaram uma armadilha. Então, eles conseguiram. A gente está falando de combate aéreo, por vezes, são as mesmas táticas que está se simulando hoje, como caçar satélite no espaço. Esse aqui é um exemplo desse, que tem um satélite grande, manobrável, com capacidade, e outros 3 menores que, com a aplicação de IA, conseguem manobrar o satélite e gerar uma manobra que enganou o satélite maior e conseguiu interceptar ele. E aqui aplicações que nós temos de reconhecimento de objetos, inclusive já reconhecendo em voo. Então, já temos algumas aplicações de emprego de satélite com reconhecimento de aeronaves em voo, com aplicação de reconhecimento de padrões IA. Para conseguirmos tudo, esses anseios que nós temos, que eu trouxe assim, nós na terceira subchefia estamos mais com anseios do que soluções. Né? Nós já temos mapeado dentro da Força Aérea, né, aqui, principalmente no DCTA, vários cursos de capacitação, né, com diferentes níveis de capacitação. E, além da parte de desenvolvimento, propriamente dito, nós temos ainda o curso voltado para a segurança operacional, que é um curso do CENIPA, que é focado para a segurança das atividades espaciais. Então, aqui, né, o PPGAL, com as suas diversas áreas que pode nos apoiar em vários desenvolvimentos, várias necessidades que nós temos, são muitas demandas que nós temos, efetivamente. Precisamos de muitos mais alunos, né, um trabalho que nós também estamos buscando desenvolver junto à força, que é incrementar efetivamente nossa capacitação dos nossos militares. Tudo isso, né, integrando essa capacidade de multidomínio, mas o PPGAL não apenas pesquisa, mas prepara soluções concretas para a FAB atuar na operação de multidomínio, no presente e no futuro. Então, a gente precisa de pesquisa aplicada efetivamente, né? Temos as básicas que precisam para aquele olhar bem mais longe,
mas hoje nós temos necessidades reais, né, já na operação do nosso satélite, na operação dos nossos sensores. Hoje temos várias iniciativas que precisam estarmos entregando num ciclo bem mais rápido soluções. Então, alguns exemplos que nós já trabalhamos aqui, trabalhos aqui até do PPGAL, né, que é aplicação de ar em várias situações. Destaca aqui, né, localização de pista, né, de clandestina. Tem um trabalho que o pessoal faz de detecção de draga, lá pelo Comai, já tem também, de dragas de garimpo, mineração ilegal. Então, aqui, a detecção autônoma de ataque de reconhecimento, aqui é aplicado, então, a IA aplicada então, a cibernética. A cibernética em si, aplicada a atividades espaciais propriamente dita. Técnica de análise, né, de imagens SAR para classificação de alvos marítimos, aqui é um outro objetivo interessante, né, que nós estamos perseguindo também, de não só identificarmos, mas não só detectarmos, como efetivamente identificarmos os objetos. Manchas de óleo. Enfim, são vários trabalhos que já existem hoje, já nos apoiam. O Real Ata, inclusive, esse ano foi por COP, né, ele está hoje trabalhando no COP lá, e com a intenção de realmente aplicar direto. O militar fez mestrado, aplicação e otimização, e vai trabalhar em área afeta direta ao emprego do que ele se capacitou aqui no ITA. Isso é muito interessante para a gente. E vai ser útil que hoje nós estamos discutindo, eventualmente, termos mais antenas para otimizarmos, empregarmos os satélites de forma mais eficiente, digamos, né, antenas polares, no caso do nosso satélite de órbita baixa, de forma que a gente tenha mais eficiência no emprego dos satélites, e esse trabalho de otimização será fundamental. Aqui, para sintetizar, vários eventos recentes que têm acontecido, né, aqui não está dando para enxergar direito, mas desde 2021 temos jamming, interferência orbital, ataque direto com mísseis, outra interferência orbital, como eu mostrei, aquelas aproximações de satélites, e por aí vai. Então, é uma realidade hoje que já está acontecendo, principalmente na guerra da Ucrânia e da Rússia, tem muita coisa acontecendo ali, de jamming, interferência, escuta, SIGINT, né, são vários eventos que já têm acontecido naquela região e que nos está mostrando, né, várias coisas que nós precisamos realmente evoluir. Então, sintetizando nossa apresentação, né, estaremos pensando nessa, como a IA pode efetivamente potencializar cibernética e guerra eletrônica em prol da nossa atividade espacial, como nós ganharmos sinergia, ganharmos eficiência e operarmos de forma segura no ambiente, seguro tanto quanto as ameaças naturais como as intencionais. Então, passamos por esse breve roteiro, passamos para os senhores, né, falando um pouco do PES, lá dessa distinção do PES e do PNAE, essa guerra no domínio espacial, que é uma evolução natural da natureza humana, praticamente, né, passando pelaquela teoria dos 4 Es, e a nossa capacitação, que temos aqui hoje, principalmente aqui no ITA, esse pessoal, essa capacidade de fomentarmos o envolvimento em áreas diversas de interesse nosso da defesa. Espero ter atingido esse objetivo, que é contextualizar os senhores, né, na operação domínio espacial, suas ameaças e oportunidades relacionadas à cibernética, guerra eletrônica e IA. Seria isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, um desafio muito grande, uma plateia tão seleta. Nós trazemos um assunto da nossa área do operacional dentro do Estado-Maior, que é a visão operacional estratégica, digamos assim. Nós procuramos fomentar o nosso desenvolvimento futuro, o desenvolvimento das nossas capacidades de interesse da defesa. Obrigado. Convidamos o reitor do ITA a realizar a entrega de uma homenagem em agradecimento ao Brigadeiro Colin.
Brigadeiro, o senhor comentou aqui a sua preocupação com a plateia, mas saiba que, sem dúvida alguma, foi uma contribuição muito grande aqui para nós, né? Temos esse contato direto com que o Estado-Maior está tratando um assunto tão importante e relevante, diria não só para o país, mas para a humanidade. Então, eu comentava há pouco com um colega aqui que a ficção está se tornando realidade. E se nós não estivermos atentos do ponto de vista científico, tecnológico, ficamos para trás. E é mais um motivo pelo qual eu penso que a defesa é, sem dúvida alguma, um segmento que contribui muito para o desenvolvimento do país, além dos aspectos militares. Muito obrigado pela sua contribuição. Receba aqui um pequeno agradecimento. Obrigado.